versículo 16 e 17. Como título, a promessa do Espírito Santo. Amém? Promessa que o Senhor Jesus fez para a igreja. Promessa que o Senhor Jesus fez para cada um de nós. Promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui nós vemos Jesus, Ele falando sobre o Espírito Santo, falando que rogaria ao Pai para que viesse outro da mesma espécie, outro igual, o Espírito Santo, para que viesse ficar conosco na nossa jornada. Nós sabemos, irmãos, que a nossa caminhada aqui na terra, as situações, circunstâncias que nós enfrentamos, de nós mesmos nós não vamos conseguir romper. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de orientação. Por isso o Senhor envia o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar rumo à presença do Senhor, para nos guiar na presença do Senhor, para nos fazer estar como estamos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor. Isso é através do Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos faz buscar ao Senhor, havendo que é uma expectativa que vai vir uma resposta do Senhor, que vai vir uma paz para as nossas vidas, através da doce presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É promessa para a igreja, promessa para aqueles que acreditam e confiam no Senhor Jesus. Promessa do Espírito Santo, promessa do poder do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Evangelho de João, capítulo 16, algumas páginas a seguir, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Aleluia. Porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Aqui nós vemos o Senhor Jesus falando da missão do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Ele que nos fala o que está errado nas nossas vidas, Ele que nos conduz a uma atitude de mudança, Ele que está sempre ministrando aos nossos corações para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Ele nos convence do erro, do pecado, Ele nos convence de algo que está errado nas nossas vidas e nos leva a ter uma vida íntegra diante do Senhor, e nos leva a ter uma vida que nos faz buscar ao Senhor. O Espírito Santo, Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo de Deus sobre a humanidade. Nós buscamos ao Senhor, e o Senhor nos orienta e mostra, isso está errado, e começa a trabalhar no nosso coração, começa a ministrar nos nossos corações para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que nós sejamos cheios do poder do Senhor, cheios da presença do Senhor. E isso acontecendo, irmãos, há uma mudança de vida, há uma transformação, há uma paz como Jesus disse, uma paz que não vem do mundo, uma paz que não é do mundo, mas a paz que vem de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor vem, através do Espírito Santo, trabalhando no meio da igreja, trabalhando nas nossas vidas, nós podemos imaginar e possamos lembrar de quantas vezes, irmãos, nós sentimos a presença do Senhor, quantas vezes nós vemos a orientação do Senhor para nossas vidas, e o Senhor começa a ministrar no nosso coração, começa a falar na nossa vida a necessidade de uma mudança,
a necessidade de uma transformação. Ali vai falando, e cada vez que nós damos ouvido ao Senhor, nós somos levados a promover mudança na nossa vida. Acontecendo isso, irmãos, a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Acontecendo isso, a transformação de Deus vem sobre a nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor. Ele nos convence e nos mostra, isso está errado, isso precisa ser mudado, porque, irmãos, se nós continuar no erro, irmãos, nós vamos colher coisas ruins para as nossas vidas. Nós vamos afastarmos cada vez do Senhor, e cada vez mais distante do Senhor, nós vamos morrendo espiritualmente. Por isso o Espírito Santo está sempre nos levando a refletir, nos levando a passar uma revisão na nossa vida e ver o que está errado. O Espírito Santo, ele nos convence, irmãos, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Por isso há necessidade, irmãos, de cada vez mais buscarmos a presença do Espírito Santo, buscarmos um relacionamento com o Senhor, buscarmos um relacionamento com o Espírito Santo. E quanto mais nós buscamos o relacionamento com o Espírito Santo, mais nós vemos a necessidade na nossa vida de transformação. Mas nós vemos que nós precisamos mudar, irmãos. Cada vez que nós aproximamos de Deus, mais o Senhor mostra áreas na nossa vida, mostra situações na nossa vida que necessitam de mudança. Porque o Senhor quer cada vez mais falar conosco, relacionar conosco. Cada vez mais que nós nos aproximamos do Senhor. Haja visto, irmãos, que nós estamos nesta noite aqui, porque o Senhor trabalhou no nosso coração. Porque o Espírito Santo do Senhor trabalhou ao nosso coração, mostrando a necessidade de estarmos aqui em congregação, juntos, para buscarmos ao Senhor. Para buscarmos, quando nós oramos, buscamos pelas famílias. O Espírito Santo colocou no coração do pastor, colocou no coração daqueles que escolheram os louvores, para que haja o quê? Uma busca pela família. Porque há uma necessidade de nós buscarmos, e o Senhor vai nos orientando, vai mostrando cada vez as necessidades de oração pela nossa casa. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta. Em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos forem em Atos, o livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui nós vemos o Senhor, depois de ter sido crucificado, depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos por 40 dias, ministrando sobre o reino dos céus. E aqui ele fala sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, a necessidade de buscarmos pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor aqui falando para que eles ficassem ali esperando a promessa, aquela promessa que nós vimos no livro de João, capítulo 14, a promessa do Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, sobre aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A promessa do Espírito Santo. Jesus manda eles permanecerem ali unidos, irmãos, e nós estamos aqui nesta noite unidos em congregação, buscando pelo Senhor, buscando pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Uma oportunidade de nós buscarmos pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, irmãos, porque nós sabemos, como diz a palavra, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos, como diz a promessa do Senhor,
que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós temos visto, irmãos, coisas acontecendo, situações acontecendo, nós temos visto os sinais acontecendo, nós estamos vivendo os últimos dias, mas também temos a promessa que o Senhor vai derramar o poder dEle, vai derramar a unção dEle de maneira tal, irmãos, que nós vamos ser transformados e usados para a glória do Senhor, para romper as barreiras na nossa casa. Nós oramos pela nossa família, nós buscamos pela nossa família, nós precisamos buscar ao Deus, o poder de Deus, para sejamos um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para abençoar a nossa casa, um instrumento cheio da unção do Senhor, cheio da presença do Senhor, para verdadeiramente representarmos Cristo na nossa casa. Mas para isso nós temos que estar cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, irmãos. Há a necessidade que a igreja venha buscar a presença do Espírito Santo, venha buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, de autoridade, para ministrar com autoridade no Senhor. É promessa para a igreja do Senhor. Versículo 8, do mesmo capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis o poder de Deus, recebereis a unção do Espírito Santo, para que nós venhamos testemunhar do poder de Deus, para que nós venhamos, irmãos, testemunhar na nossa casa, em primeiro lugar, o lugar mais próximo, a nossa família, irmãos. Nós precisamos receber o poder de Deus, nós precisamos receber o poder do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós possamos ser testemunhas que o Senhor pode fazer, que o Senhor muda a história, que o Senhor abençoa a família, que o Senhor transforma a vida. Para isso nós precisamos receber, buscar pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, nos conformar em simplesmente religiosos, que vêm, ouvem a palavra e vêm embora para casa, e vai embora para casa. Não, nós temos que buscar a presença do Senhor, buscarmos, termos experiências com o Senhor, experiências de vitória na luta que estamos enfrentando, mas com o poder do Senhor, com o poder do alto, irmãos. Cada um que está aqui nesta noite, com certeza tem uma luta, tem uma dificuldade que enfrenta, irmãos. Isso não é novidade para ninguém. Cada um de nós enfrentamos lutas no dia a dia, lutas na família, luta no trabalho, lutas em várias áreas da vida. Mas nós precisamos, irmãos, buscar o poder de Deus, para que venhamos vencer as nossas lutas com a força daquele que pode todas as coisas, com a força do nosso Senhor poderoso. Mas para isso, nós temos que buscar este poder para testemunhar, falar do que o Senhor pode fazer. Falar do que o Senhor pode fazer, irmãos, na nossa família, na nossa casa. Buscar, irmãos, o poder do Senhor, buscar a virtude do Senhor, irmãos, e é uma promessa que o Senhor fez para cada um de nós, para a igreja do Senhor. E há de ser que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E o Senhor fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, a promessa do Senhor para a nossa vida. Nós temos a promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ser cheios da presença do Senhor, cheios de autoridade, irmãos, para poder testemunhar, para poder enfrentar as situações adversas, porque nós possamos imaginar no decorrer deste ano, irmãos, quanto projeto nós fizemos, quantas coisas nós imaginamos que ia acontecer, e muitas coisas não aconteceram como nós gostaríamos. Surgiram situações, surgiram enfermidades, surgiram circunstâncias na nossa vida, irmãos, mas para quê? Para que nós venhamos buscar o agir do Senhor, o poder do Senhor, e vencer essas lutas, e vencer essas dificuldades,
com a virtude do Espírito Santo, irmãos. Com o poder do Senhor. É o poder agindo nas nossas vidas. O poder de Deus, a virtude de Deus, para que nós venhamos vencer as nossas lutas com o poder do alto. Com o direcionamento do Senhor. Para vencermos cada luta que enfrentamos, irmãos. Nós temos autoridade. No nome de Jesus. Mas nós temos que buscar cada vez mais, irmãos. E buscar orientação do Senhor. O Senhor nos leva, irmãos, para termos experiência com Ele. Para termos experiências com o poder do Senhor. Com o agir do Senhor. Com o mover do Senhor. Sobre as nossas vidas. As lutas vêm. Para que nós venhamos manifestar a presença do Senhor. Manifestar o poder do Senhor, irmãos. O poder do Senhor. Muito fácil falar. Muito fácil falar. Mas é hora de agir. Hora de agir como alguém que conhece o Senhor. Como alguém que crê no poder do Senhor. Agir, em primeiro lugar, buscando pela presença do Espírito Santo. Buscando pela virtude do Espírito Santo. Buscando pelo relacionamento do Espírito Santo na nossa vida. Buscando pela orientação do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Para testemunhar, para falar e mostrar verdadeiramente que o Senhor é poderoso para mudar a história. Que o Senhor é poderoso para mudar a situação. Que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Mas para isso precisamos, irmãos, estar cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para que verdadeiramente venhamos demonstrar o poder do Senhor na vida do nosso próximo, na vida do nosso familiar, irmãos. Isso demanda busca, isso demanda entrega, isso demanda confiança, demanda acreditar, demanda mostrar verdadeiramente se nós temos fé. Porque nós temos que ter uma expectativa no nosso coração, que nós estamos aqui nesta noite, irmãos, no lugar espiritual, no lugar onde o Senhor está, onde a presença do Senhor está, irmãos. De maneira alguma, nós não podemos sair daqui nesta noite da mesma maneira que nós chegamos. Nós não podemos, irmãos, porque o Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Mas muitas vezes nós não percebemos a presença do Senhor. Muitas vezes nós não notamos a presença do Senhor, por estar preocupado demais, por estar ansioso demais, preocupado com as lutas, com as dificuldades, quando o Senhor está presente. Que devemos pedir ao Senhor: Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, mas nós queremos perceber, nós queremos notar a presença do Senhor. Para isso, irmãos, o Espírito Santo começa a trabalhar em cada coração, em cada vida, para que nós venhamos perceber que o Senhor está aqui, sondando o teu coração, sondando o meu coração, irmãos, sondando as nossas vidas, porque Ele quer mudança, Ele quer fazer mudança nas nossas vidas, Ele quer nos fortalecer, quer fortalecer a nossa família, a nossa casa, Ele quer nos fortalecer, para quê? Para as pessoas verem o poder do Senhor na nossa vida. Esse é o poder. E há de ser que o Senhor vai derramar o poder dele. E nós seremos testemunhas do Senhor. Testemunhas. Pessoas vão ver algo diferente. Algo diferente naquela vida. Algo diferente naquela família. E o que faz a diferença? É a virtude, é o poder, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que faz diferença, irmãos, na nossa vida, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz a diferença. Não é o que nós fazemos, não é se nós somos bons ou maus, não é que nós somos, irmãos, melhores, não. É quanto nós dedicamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós queremos o agir do Senhor e acreditamos que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, o mover do Senhor, o mover espiritual, irmão. Nós temos que crer e acreditar que há poder no nome de Jesus,
que há poder na igreja que se reúne em oração. Nós temos que acreditar que vale a pena sair da nossa casa no dia do domingo, calorento como hoje, porque o Senhor está aqui, porque há poder na presença do Senhor. Que é poder quando nós buscamos ao Senhor, tem que haver uma expectativa no nosso coração, porque assim o Senhor vai derramar, vai nos encher. Nós temos que buscar cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Haja vista, irmãos, que como foi falado hoje de manhã na escola dominical, a porta está se fechando, o caminho lá vai ficando cada vez mais estreito, então a necessidade de buscarmos mais pela presença do Espírito Santo, porque Ele vai nos fazer continuar caminhando no caminho do Senhor, continuar olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Há uma necessidade de buscarmos o batismo com o Espírito Santo, de buscarmos a presença do Senhor nas nossas vidas. Atos 2, aleluia, louvado seja Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós vimos, irmãos, o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Estavam todos reunidos naquele lugar, todos com o mesmo pensamento, irmãos, todos concordando com a mesma coisa. E nós, como igreja do Senhor, nós não estamos aqui reunidos, irmãos, nós temos que estar concordando em buscar ao Senhor, em buscar a presença do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor está pronto para nos encher da presença dEle, pronto para nos encher do Espírito Santo, irmãos. E veio a promessa do Senhor, e foi derramada sobre aquele povo, irmãos. A promessa que não é só para aquele povo, é para nós nos dias de hoje. A promessa do Espírito Santo, a promessa de nós sermos cheios, capacitados para fazer a obra do Senhor, é para nós nos dias de hoje, irmãos. E a obra do Senhor, irmão, muitas vezes pensamos que é sair para fazer missões, sair para ir para a África, para esses países fora. Sim, é. Mas muitas vezes o Senhor quer nos usar na nossa casa, quer nos usar com os nossos, quer nos usar com a nossa família, quer usar com o nosso próximo, irmãos. Por isso nós temos que buscar o poder do Senhor, buscar a virtude do Espírito Santo, irmãos, e falar com ousadia, com intrepidez. E assim nós vamos ser cheios da presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos fossem no capítulo 4, mesmo no livro de Atos, no versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letra, indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou ler novamente. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letra, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós vamos ver, irmão, no capítulo anterior, no capítulo 3, nós vemos ali do aleijado ali na porta do Templo Formosa, ao qual Pedro e João ali vai, passando por ele, e ele vai, pede uma oferta, pede uma esmola, e Pedro e João falam para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda no nome de Jesus.
E por causa disso, irmãos, eles são interrogados. E ali os principais ali, os sacerdotes da época ali, começam a interrogá-los. E Pedro ali começa a falar sobre Jesus Cristo. Começa a falar da crucificação de Jesus, que aquele povo tinha rejeitado Jesus Cristo, mas que eles fizeram aquilo pelo poder do Senhor. Aí nós chegamos aqui no capítulo 4, nesse versículo 13. O interessante é que a Bíblia fala, irmãos, que eram homens indoutos e sem letra. Homens simples, mas que tinham um diferencial. Eles haviam estado com Jesus. Há uma diferença daquele que está com Jesus. Há uma diferença, irmãos, daquele que anda com Jesus. Há uma diferença da família que está com Jesus. Há uma diferença, irmãos, daquele que anda na presença do Senhor. Aqui eles ficaram admirados com o poder que aqueles homens exerciam, mas o poder no nome de Jesus Cristo, o poder que eles exerciam, o mesmo poder que eu posso exercer, e que cada um que está aqui, que entregou a sua vida para Jesus Cristo, pode exercer no nome de Jesus Cristo. Nós temos que buscar o poder do Senhor, irmãos, para nós fazermos transformação no mundo, transformação na nossa família, transformação na vida daqueles que estão aí fora, perecendo, sofrendo. Nós temos que estar cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, irmãos, para que a nossa palavra não seja palavra lançada ao vento, mas uma palavra cheia de autoridade no nome de Jesus Cristo, porque esses homens aqui ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João, mas a ousadia de Pedro e João é porque eles haviam estado com Jesus Cristo, eles haviam andado com Jesus, eles haviam experimentado do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo sobre a vida deles. Por isso havia a diferença. Cada um de nós, irmãos, nós temos que buscar cada vez mais para enfrentarmos a nossa luta, enfrentarmos as dificuldades, surgem situações, circunstâncias, irmãos, vamos buscar vencer pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade no nome de Jesus, irmãos. Nós temos que exercitar, praticar a nossa fé em Cristo. Nós temos que acreditar e confiar verdadeiramente que o Senhor muda a história. Vem situação, vem circunstância. Em o nome de Jesus eu vou vencer essa situação. A minha família está passando por um momento difícil. O meu casamento está passando por um momento difícil. Em o nome de Jesus, essa situação vai mudar. Essa situação vai mudar. E começa a buscar orientação. E começa a buscar direção no Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai dando a direção. Vai orientando para que nós venhamos vencer pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Devemos buscar a capacitação, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, porque é Ele que nos capacita a vencer as nossas lutas, vencer as nossas batalhas. É no Senhor, é capacitação do Senhor sobre as nossas vidas, é unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, irmãos, que nos faz ser diferentes. Assim como Pedro e João aqui, aquele povo ficou espantado, admirado. E Pedro e João agiram no poder do Espírito Santo. E cada um de nós, irmãos, nós temos que buscar a presença do Senhor. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Poder de Deus para que verdadeiramente nós sejamos testemunhas de algo extraordinário. De algo sobrenatural. Mudança que não adianta falar muita coisa. Sei que os irmãos já tiveram experiências com problemas de família, com pessoas difíceis. Às vezes nós falamos, mas não adianta. Mas quando nós buscamos pelo Senhor, quando nós buscamos pela palavra do Senhor, nós buscamos a autoridade no nome de Jesus, quando nós falamos a palavra, surge um efeito extraordinário, porque o poder do Senhor penetra o coração, penetra o mais duro coração e transforma a vida, irmãos. Para isso nós temos que estar cheios da presença do Senhor. É necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. Não podemos, irmãos, aceitar e permanecer da mesma forma na igreja, irmãos. Nós temos que buscar sempre algo novo da parte do Senhor.
algo novo na parte do Senhor, porque o Senhor sempre, Ele nos surpreende. Sempre o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas, algo que muda a nossa história, muda a nossa trajetória. Mas para isso tem que haver uma busca, tem que haver uma confiança no Senhor e ter a certeza que vai valer a pena buscar, vai valer a pena pagar um preço, irmãos, para que haja o mover do Senhor nas nossas vidas. Temos que buscar experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo do Senhor. Estes homens que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Foi derramado o Espírito Santo sobre a vida deles, e nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Eles entregaram, morreram pelo Evangelho, morreram pela palavra do Senhor, porque tiveram uma experiência extraordinária e sobrenatural, irmãos. Quando uma pessoa tem experiência com o Senhor, ninguém rouba, ninguém tira, situação não tira, a doença não tira, a dor não tira, a luta não tira, porque ele teve uma experiência real com o Senhor. Nada rouba, nada rouba. Podemos passar, irmãos, por momentos difíceis, podemos passar por situações difíceis na nossa vida, mas nada tira aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, irmãos. A expectativa que algo vai acontecer, que algo acontecerá da parte do Senhor, porque o Senhor prometeu na palavra dele que Ele nunca nos deixará só. O Espírito Santo, irmãos, Ele está conosco, nos conduzindo, irmãos. Mas nós temos que nos interagir com o Espírito Santo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesta noite, irmão. O Senhor está aqui, sondando o teu coração, o meu coração, sondando a nossa vida. Mas nós temos que interagir com o Senhor. Nós temos que buscar pela presença do Senhor, e que os nossos olhos espirituais, irmãos, que a nossa vida com Deus, a nossa expectativa com o Senhor e Deus, venha a ser aberta, e nós venhamos perceber que verdadeiramente o Senhor está aqui, o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, irmãos, para trabalhar na nossa vida, para promover mudança, para promover transformação, e para que nos encha da presença do Senhor, para que nós venhamos ter experiências, irmãos, com o Senhor, experiências de cura, de libertação, de transformação, dos dons espirituais, irmãos, de algo que não vem do homem, algo que não vem da natureza humana, de conhecimento humano, mas algo que vem dos céus para a nossa vida, dos céus para a igreja, dos céus para cada um de nós. É o poder de Deus, é o poder do Senhor para transformar, para mudar, irmãos, para nos direcionar à vitória, para nos direcionar a uma mudança de comportamento, irmãos. Para isso nós precisamos do Espírito Santo, para que venha nos libertar cada vez mais. Aquele que necessita de libertação, busque pelo Espírito Santo, busque pelo agir do Senhor. Aquele que necessita de cura, continue buscando, irmãos, buscando pela cura. Por quê? Porque o Senhor cura, porque o Senhor liberta, porque o Senhor transforma, porque há garantia na palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Mas para isso, há uma necessidade de buscarmos pelo Espírito Santo, de termos experiências. Há necessidade de buscar pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o poder do Senhor, irmãos. Porque sem Ele, nós vamos ser na média. Mas nós somos chamados para sermos acima da média, para viver o extraordinário do Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos passar a nossa vida, irmãos, e não experimentarmos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Experimentarmos todo o poder de Deus, toda a presença do Senhor, irmãos, e só com o batismo com o Espírito Santo, e só buscando o batismo com o Espírito Santo, só buscando, irmãos, o revestimento de poder para as nossas vidas. Isso é recebível, isso é para nós, para a igreja do Senhor. Isso é para cada um de nós, uma pessoa comum, mas agindo diante com poder sobrenatural. O pessoal daquela época
olharam para Pedro e João, não viram nada de extraordinário neles, mas as ações que eles faziam eram extraordinárias, e ficaram maravilhados. Como pode homens comuns, mas com poder extraordinário, irmãos, com poder de Deus, poder que transforma a vida, poder que muda a história, que muda a trajetória. E esse poder está diante de nós, irmãos, através do Espírito Santo do Senhor. Nós devemos buscá-lo, buscarmos diante das circunstâncias, diante das adversidades, irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não há impossibilidade para o Senhor. Não há impossível. Como foi falado, o Senhor está te sondando. Porque às vezes você está aí falando diante de uma circunstância, diante de um diagnóstico médico. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele muda a história. Ele muda a situação. E nós devemos usar aquilo que o Senhor já tem nos dado. Porque quando nós vamos para o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor já nos dá algo, irmãos. O Senhor já começa a nos capacitar. Nós já temos algo do Senhor. Nós já temos algo para nos fazer vencer. Nós temos a palavra do Senhor. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor cada vez mais. Nós estamos sendo capacitados pelo Senhor para que venhamos ministrar uma palavra de vitória sobre as nossas lutas, para que venhamos abrir a nossa boca e profetizar uma palavra de bênção, para mudar a nossa situação, para mudar a nossa casa, a nossa família. O Senhor já nos tem capacitado, mas cada vez mais buscamos pela capacitação do Senhor, buscamos pelo poder do Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo, e nós vamos ver, irmãos, o que o Senhor vai fazer através da nossa vida, através desta igreja, através de cada um que está aqui, o que o Senhor vai fazer através da sua vida, na sua casa, na sua família. Que o Senhor quer te usar, quer me usar como instrumento dEle para abençoar, para ser abençoador da família, abençoador onde quer que nós formos, irmãos. Nós vamos chegar ali como pessoas comuns, mas quando nós começarmos a falar e agir, as pessoas vão ver que há algo extraordinário, algo diferente, algo que o mundo não consegue explicar, algo que traz paz, que traz transformação, e este algo é o poder do Senhor, é a virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida, através de nós, irmãos. Que cada um de nós venha buscar este poder, esta unção sobre as nossas vidas, porque é recebível, é para nós nos dias de hoje. Não acabaram, é para a igreja do Senhor. Quanto mais apertado fica, quanto mais a luta aumenta na nossa vida, irmãos, mais nós devemos buscar o poder do Senhor, mais nós devemos buscar a presença do Senhor. Porque quanto mais a luta aperta, mais nós vemos a glória do Senhor na nossa vida, mais nós vemos o mover do Senhor na nossa vida. E diante do que nós estamos ministrando, diante do que está sendo ministrado, irmãos, nós somos convidados a buscar pela presença, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. É para cada um de nós. Ninguém pode pensar, mas eu não faço nada na igreja. Eu não faço nada na igreja. Mas você é um instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Você está recebendo algo aqui para levar e abençoar a sua família, para levar e abençoar a sua casa. Então devemos buscar pela presença do Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Devemos buscar para percebermos o agir do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de fazer um convite. Aqueles que quiserem, nós vamos ter um momento de busca, e quiserem buscar, que se chegasse aqui à frente, aqueles que quiserem, que compreenderam a palavra, nós vamos buscar
pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos buscar pela virtude do Espírito Santo, pela autoridade do Senhor para as nossas vidas. Você que quiser, vim aqui à frente, nós vamos estar orando. A diaconisa Maria José vai estar orando. Eu vou começar orando e vou passar para Maria José. Nós vamos estar intercedendo e buscando pelo revestimento de poder, para que a igreja seja capacitada a receber mais de Deus, irmãos, a receber mais do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos buscar pelo renovo espiritual, buscar pela presença do Senhor. Ela já está aqui, mas nós vamos buscar para nós enxergarmos a presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estar ungindo com óleo, recebendo a unção com óleo.